Desculpa te informar, mas você não é tão especial assim. E isso é muito bom para você. É muito comum a gente escutar o pessoal falar que você é especial, você é insubstituível, você é especial, é conselho, é post, é livro. Isso tem um lado muito positivo, porque desperta muitas vezes a pessoa para o poder, desperta você para o poder que você tem e nem estava percebendo. Mas você já parou para pensar que isso pode te fazer muito mal, em alguns casos? Bem, baseado no livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, eu não gosto muito do título desse livro não, tá? Mas ele tem várias ideias interessantes. Então, baseado no livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, vamos falar nesse vídeo aqui quando que essa ideia de você é especial pode te fazer mal e como que você evita esse malefício dessa ideia. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o Hugo e você que é um buscador ou uma buscadora de uma vida melhor, seja muito bem-vindo e vou pedir para você comenta aqui nesse vídeo o que você está achando, o que você achou das ideias desse vídeo aqui, porque é muito legal aprender com vocês também. Tá? Inclusive quero agradecer o comentário do José Alisson. O José está lembrando que a gente acredita em tantas coisas que nos fazem mal, por que a gente não pode dar mais crédito sim para aquelas histórias simbólicas ou não, que podem fazer tão bem pra gente. Obrigado demais, viu Zé? Obrigado mesmo. Bem, e como é que esse vídeo aqui vai funcionar, pessoal? Primeiro, eu vou falar sobre o problema de se sentir especial. Depois a gente parte para como evitar esse problema e a gente faz uma conclusão para resumir isso tudo no fim, beleza? Então vamos lá, a parte 1, o problema de você se sentir especial demais. São vários problemas quando a pessoa não consegue utilizar isso da devida maneira. E a primeira ideia que eu quero te passar é sobre um otimismo irrealista. E a melhor maneira que eu pensei para explicar isso para vocês é lembrar uma história de Hitler. E a melhor maneira que eu pensei para explicar isso para vocês é lembrando a história de Hitler. Bem, a guerra, na verdade, a Segunda Guerra Mundial, ela terminou lá em 2 de setembro de 45. Só que em 20 de julho de 44, um ano antes da guerra terminar de fato, aconteceu um atentado diretamente contra a pessoa de Hitler. E esse atentado veio do próprio exército nazista. Tinha alguns que não acreditavam naquela estratégia de guerra e resolveram matar o Hitler porque imaginavam que a Alemanha ia perder a guerra. Só que, na verdade, o atentado deu errado por uma série de coincidências. Como, por exemplo, o Hitler se apoiou em cima do tapô da mesa quando a bomba explodiu, ele adiou a bomba, então adiou o momento da reunião, então a bomba não pôde ser colocada devidamente. Então, ele também, outra coisa, ele fez a reunião em outro lugar. A reunião normalmente seria um lugar mais fechado, então a bomba ia explodir e toda a energia ia ficar ali dentro. Ele fez a reunião em um local que tinha janelas, então a energia se dissipou. Enfim, Hitler não morreu. Várias pessoas naquela reunião ali morreram, mas Hitler não morreu. E o interessante é que 2 horas depois ele já estava fazendo uma reunião com Mussolini, que era o representante maior da Itália naquela época, que era uma aliada da Alemanha nazista, estava do lado da Alemanha nazista, e ele falou assim para o Mussolini que tudo aquilo que aconteceu, na verdade, era simplesmente um sinal que a Alemanha iria vencer. O destino estava do lado dele, porque afinal, se ele sobreviveu ao atentado, significaria que realmente a Alemanha nazista ia vencer a guerra. Olha só, o cara estava extremamente otimista que ia vencer a guerra e tudo o que acontecia na vida dele era simplesmente uma justificativa para aquilo que ele já acreditava. Ele entendia que tudo o que estava acontecendo ali na vida dele era uma forma de confirmar o que ele já pensava. Isso é um otimismo irrealista, porque ele pensa que é especial, ele pensa que ele jamais vai ter problema, que ele jamais vai errar, e ele não se contesta. E esse tipo de pessoa normalmente tem dificuldade em encarar os problemas como uma coisa normal. Entende? Quando você se percebe de forma muito especial, problema para você é algo que não existe. E muitas vezes o problema que é algo que vai te questionar, que vai te libertar de um pensamento que está te fazendo mal, normalmente você vai deixar passar batido e não vai aproveitar esse ensinamento. Inclusive eu falei sobre em uns vídeos atrás sobre exatamente isso, uma maneira de lidar com o problema, que é no vídeo Como Usar Preocupações a Seu Favor. E lá eu falo assim que a preocupação, que muitas vezes a pessoa pensa que pode ser algo muito ruim, pode ser na verdade um sinal que você tem que mudar alguma coisa. Sabe, um indicativo que tem algo ali para melhorar. E quando a pessoa se sente especial demais, muitas vezes elas não dão atenção para esses sinais ruins, mas necessários que ela precisa dar atenção. Entende? E observa que eu não estou falando de todo mundo que se sente especial vai sentir isso, mas em alguns casos, se sentir especial pode levar sim a essas situações de otimismo irrealista. E aí tem uma outra situação
que as pessoas se sentem muito especiais, só que por um lado negativo, mas ela se sente especial, que é quando ela se sente vítima, indevidamente se sente vítima. No livro que eu falei para vocês, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, o autor conta a história, eu achei muito interessante, de Meredith Madden. Achei muito legal a história dela, muito legal, assim, um aprendizado muito interessante. Ela escreveu um livro, pelo que eu percebi não tem em português esse livro, mas traduzindo para o português, o livro se chama A Minha Mentira, a história de uma falsa memória. Olha que interessante para a gente aprender. Lá em 1988, a Meredith, ela estava em uma sessão de terapia, não estava se sentindo bem, até que lá pelas tantas, nessa sessão de terapia com o psicólogo, acontece uma grande revelação. Ela encontra para si mesma uma grande revelação na vida dela, que ela lembra que ela foi abusada sexualmente pelo pai na infância dela. E aquilo foi muito chocante, mexeu muito com ela, que ela conseguiu encontrar a causa de tantas tristezas que ela tinha. E conta-se lá no livro que aquilo gerou uma série de problemas com a família, ela parou de falar com o pai, enfim, foi complicado. Imagina, né? Só que em 1996, 8 anos depois, ela teve também uma outra grande revelação. E aí a coisa realmente vira de cabeça para baixo. Porque ela percebeu que, na verdade, aquela memória que ela teve foi inventada. Isso segundo ela mesma, isso segundo o livro dela. E aí no livro também diz que conta a história de várias pessoas que, por se sentirem tão vítimas assim, de várias coisas, de repente ela começa a modificar as memórias dela. Percebe que eu não estou falando de quando realmente você é vítima, de quando realmente aconteceu alguma coisa de verdade. Não é isso. Eu estou falando de quando as pessoas começam a inventar as coisas, porque elas se sentem especiais, porque elas se sentem especialmente mais fracas, especialmente vítimas do mundo. E aí elas começam a modificar não só a conduta, mas também a própria memória. A nossa memória, gente, ela também tem os pontos fracos dela. E é importante você perceber se isso está acontecendo com você também. Será que você está sentindo especial a ponto de não ter força? Nossa, eu sou especial, eu sou diferente das outras pessoas. Eu sou fraco, eu sou vítima. Muitas vezes você não é tão especial assim, você é igual a todo mundo. Tem que pegar, tem que trabalhar, tem que ter paciência, um dia depois do outro, tem que se esforçar. Você não é tão fraco assim muitas vezes quanto se pensa. Você é muito mais forte. Como muita gente aí. Você não é especial nesse sentido negativo. Mas por outro lado, pode acontecer das pessoas se sentir especial no outro extremo, que é a da arrogância. E aí eu vou contar para vocês uma história que eu passei há alguns anos atrás, em um trabalho que eu estava, em que eu encontrei uma situação muito relevante, que era muito arriscada, era um perigo muito grande para a empresa se aquilo fosse verdade, tivesse acontecido. E aí eu precisava reportar aquilo aos meus superiores e certamente ia chegar aos superiores dos meus superiores, porque era uma coisa muito significativa, era um risco muito significativo para a empresa. E aí eu falei para o meu chefe de primeiro nível, falei para ele, olha, a situação é essa, a gente concordou que aquilo era perigoso, poderia ter um problema ou não, mas era potencialmente perigoso e a gente precisava levar para cima. E como eu tinha participado praticamente sozinho de toda aquela descoberta, eu falei para ele, olha, quando você for levar para cima, eu vou querer falar com o chefe também, o chefe do chefe. Porque é uma forma dele me conhecer e uma forma de mostrar o meu trabalho. E aí o meu chefe inicial, né, o chefe primeiro nível, ele falou, tudo bem. Foi passando o tempo, ele não falava nada mais sobre aquilo. E um certo dia, conversando por telefone, ele falou para mim, poxa, aqui, já falei com o chefe, tá? Aí eu falei, poxa, cara, mas você falou sem a minha participação? Eu pedi para você que queria participar. Aí ele falou, não, eu já estava com ele lá. E aí resolvi falar tudo de uma vez, já estava conversando com ele sobre outras coisas, resolvi falar tudo de uma vez. Então percebe, nesse caso a pessoa se sentiu especial porque, eu sou tão especial porque eu mereço aqui mais atenção, eu mereço mais status, eu mereço estar acima dos outros, eu não preciso dar atenção para as necessidades das outras pessoas. Eu sou especial, sou diferente, essas coisas que eles falam por aí não vale para mim. Isso é arrogância, gente, isso é arrogância. Escreve aqui pra mim se não foi só comigo, se já aconteceu com você também, de alguém tratar você com arrogância e ela se sentir especial. Percebe que muitas vezes sentir especial faz mal pra você e faz mal pros outros? E tem outra situação. Às vezes a pessoa vai acreditar que ela é tão especial, que ela não merece dar esforço, ela não precisa se esforçar em momentos que não são especiais. Então ela precisa estar no momento da comemoração, no momento que vai mostrar para todo mundo, no momento do troféu, mas na hora de participar do dia a dia, do básico,
do feijão com arroz, que precisa acordar cedo, precisa tratar todo dia as pessoas com gentileza, com educação, você precisa arrumar sua cama. Pensa aí na sua meta. Eu não sei, são tantas metas que a gente pode ter na vida, mas pensa na sua. Certamente tem algo que você tem que fazer com frequência, quer passar num concurso, tem que estudar todo dia um pouquinho. Isso não é tão especial assim, entende? E se você se sentir especial demais, você começa a desvalorizar esse básico do dia a dia. E muitas vezes começa a pensar até que esse básico do dia a dia é um fracasso. E não tem nada a ver. Os momentos do dia a dia, por mais silenciosos, por mais normais que sejam, não são momentos de fracasso, não são especiais como a glória, mas tem a sua importância sim. E a pessoa, quando se sente especial demais, tem que tomar cuidado, porque ela precisa dar atenção para o básico do dia a dia. E tem uma outra ideia. Quando a pessoa se sente especial demais, pensa comigo, ela tem dificuldade em se comparar com as outras pessoas. A gente fala assim que se comparar com os outros é ruim, mas eu vou falar para vocês que, na verdade, sabe por que falam que é ruim? É porque a gente não sabe se comparar. Eu vou explicar isso para vocês, mas antes eu vou fazer um convite para você. Se você estiver gostando desse vídeo aqui, dessas ideias, desse canal, se inscreve, que nem essa imagem aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí você fala para o YouTube, o YouTube gosta desse tipo de conteúdo, me traz mais, e também fala para o YouTube, YouTube, esse canal é interessante, divulga isso mais, beleza? Uma relação ganha-ganha boa pra caramba. Enfim, a gente precisa se comparar e a gente faz isso. Vou mostrar para você. Quando você lê um livro de biografia, quando você vê um vídeo de uma história de uma pessoa que se superou, e aí tem várias histórias de superação tão legais, né? Tem desde aquelas pessoas que você nunca ouviu falar, até aquelas pessoas famosas que, enfim, tiveram um impacto gigante para a humanidade. São histórias de superação que inspiram a gente. E sabe por que elas inspiram muitas vezes? Porque muitas vezes a gente olha para a história dessa pessoa e compara ela com a gente. Só que a gente compara no sentido positivo. Você olha para a sua história e fala assim, poxa, se aquela pessoa conseguiu fazer isso, eu consigo também fazer muito mais. Você começa a perceber que o seu limite não é aqui, o seu limite é aqui. Você aguenta sim passar por um nível de dor, de sofrimento, de entrega, para ter uma conquista muito maior lá em cima. Porque outra pessoa que você percebe que é semelhante a você, conseguiu também. Entende? A comparação, se for bem utilizada, é muito positiva para você. Quando que ela é negativa? Quando você não consegue utilizar isso a seu favor. Em vez da comparação te jogar para cima, ela te joga para baixo. Aí você começa a pensar, eu sou muito fraco, minha vida não é tão boa assim, então não mereço isso, não mereço aquilo. Entende? Comparar é positivo desde que você saiba utilizar isso a seu favor. E é tão comum das pessoas não conseguirem utilizar isso a favor delas, que muitas vezes o que a gente fala? Não se compara com os outros, compare-se só com você mesmo. O que também tem o seu lado positivo, mas não é tão positivo assim quanto você utilizar a comparação com os outros a seu favor. E antes de encerrar esse argumento da parte da comparação, que eu vou passar para outra ideia, olha só, muitas vezes essa parte de comparação é tão positiva, gente, que a gente fala até para as pessoas tomarem cuidado com o meio que elas vivem. Eu falei disso também em outro vídeo. O vídeo 3 lições do diabo sobre como mudar de hábitos. Fala do diabo, mas na verdade é uma metáfora, porque eu baseei no livro Mais Esperto que o Diabo. E aí lá nesse livro se ensina que para você mudar de hábitos, criar novos hábitos positivos para você, uma das coisas que você tem que fazer é o quê? Ficar atento às pessoas com quem você convive. E aí isso pode ser as pessoas com quem você convive fisicamente ou até as pessoas a quem você segue no Instagram, no Facebook, no YouTube. Porque de alguma forma você acaba se comparando com essas pessoas. Por mais que não utilize essa palavra comparação, a gente acaba comparando e pensando que, poxa, se essa pessoa conseguiu, eu posso conseguir também. Entende? Comparar é uma coisa que pode ser muito positivo pra gente. Então, resumo dessa grande parte inicial, que você se sentir especial é muito positivo em algumas situações, mas pode ser muito negativo em outras situações também. E eu mostrei para vocês aqui uma série de situações de quando isso faz mal. E normalmente faz mal quando você acaba fugindo do seu dever, quando você acaba utilizando essa ideia de ser especial para estar numa zona de conforto. E aí a gente parte para a segunda parte do nosso vídeo aqui, que tudo bem, me convenci que realmente ser especial tem alguns probleminhas aí se não for bem utilizado. Mas como que a gente sai dessa bagunça? Como que a gente evita esse problema? Bem, baseado no livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, eu não gosto muito do título, mas tudo bem, eu vou explicar como evitar esse problema. Mas também queria saber qual que é a sua opinião, o que você pensa além disso aqui que eu estou falando, beleza?
pra gente bater o papo aqui nos comentários. Mas enfim, a grande resposta nisso é a autoconsciência, observação. Porque por mais que eu te dê aqui vários exemplos de como esse sentir especial te faz mal, existe alguma maneira muito específica que isso pode fazer mal, que se expressa na sua vida. E aí pode ser o seu jeito de falar, pode ser o seu jeito de lidar com os problemas, com a vida, os seus pensamentos, são inúmeras variáveis. E mais do que um vídeo, você precisa de se observar, ganhar respostas específicas. E outra coisa, antes de te explicar dessa parte de observar, tem um pré-requisito. E esse pré-requisito é muito importante. A primeira coisa, você tem que não negar problemas. Porque muitas vezes a pessoa começa a entender que problema é uma coisa ruim, como eu falei para vocês, e eu queria até trazer uma ideia nova nesse momento, que, olha só, muitas vezes problema, na verdade, não é ruim. O problema é o que te dá sentido de vida. Pensa aí, traz na sua mente uma pessoa que te inspirou, uma pessoa que realmente, você fala assim, poxa, essa pessoa aqui, ela realmente tem um propósito de vida. O propósito de vida nada mais é do que um problema que ela quer resolver. Então olha que legal, uma pessoa que se sente muito satisfeita, muito preenchida, que tem muito sentido de vida, ela na verdade está toda hora pensando em um problema. O problema, se for bem utilizado, ele não é ruim. Ele pode inclusive te fazer muito bem. Então não negue problemas. E aí a gente parte para a autoconsciência, que é nada mais é do que observação. Mas aqui eu queria te passar alguns níveis de autoconsciência que podem realmente te ajudar a se observar e usar essa informação de uma maneira que pode sim mudar o seu comportamento. E o primeiro nível é simplesmente você dar nome ao que você está sentindo. É o se observar e falar, poxa, eu tô me sentindo nesse momento um pouco mais forte, eu estou me sentindo com uma certa arrogância, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo alegre, eufórico. Esse é um nível básico de autoconsciência, você deu um nome para as coisas. E depois vem para a segunda camada, que é quando você começa a falar a causa daquilo. Nossa, eu me senti muito eufórico nesse momento, foi porque eu passei por cima de outra pessoa. Ou eu estou me sentindo triste. Por que eu estou me sentindo triste? Eu estou me sentindo triste porque, poxa, alguém riu de mim, eu estou fazendo um vídeo e eu falei maior bobagem e alguém riu de mim. E é esse o motivo pelo que eu estou sentindo triste. E aí vem o terceiro nível e aí as coisas começam a ficar interessantes. Porque você começa a verificar se é razoável aquela causa. Ah, eu estou me sentindo triste porque eu falei um negócio engraçado no vídeo, o pessoal riu de mim, mas é razoável eu ficar tão triste assim? Pensa na sua meta aí, talvez tenha alguma coisa que você esteja se incomodando, pensa na sua vida, você está se incomodando com alguma coisa, e aí pode ser que isso esteja relacionado a algum fracasso que você esteja sentindo. Poxa, eu acho que eu fracassei nesse sentido, não deu certo o que eu queria. Mas é razoável você pensar que isso é um fracasso? Isso é realmente algo que precisa te trazer tanta tristeza assim, é razoável? E aí a gente parte para o último nível dessa autoconsciência, que é a substituição. Se você acha que não é razoável assim, você fazer o que você faz, pelo que você pode substituir isso? E aí você começa com esse processo de autoconsciência e substituição, perceber um novo caminho para você, além de se sentir especial e fazer mal para você e mal para os outros. Moral da história, conclusão, ser especial muitas vezes é simplesmente uma desculpa que as pessoas têm para ficar na sua zona de conforto. E essa zona de conforto pode fazer mal para ela ou mal para as outras pessoas. E finalmente, para você sair dessa bagunça toda, observe-se. Observe-se, observe-se, observe-se. Porque ser especial pode ser muito bom, sentir-se especial pode fazer muito bem para você. E a única pessoa para distinguir isso com maior inteligência e capacidade, prudência e informação, a melhor pessoa para isso é você. Fez sentido isso tudo para você? Você achou interessante? Achou que não faz sentido nenhum? Eu queria saber muito a sua ideia, o que você acha disso tudo. Tá bom? Eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. Se gostou, se inscreve no canal e muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal.